Bom dia, irmãos. Estamos nesta manhã dando início à nossa aula de escola dominical, dia 10 de janeiro, desenvolvendo o nosso tema sobre procurando os perdidos. Então, todos bem-vindos, que o Senhor Deus possa abençoar todos que venham assistir esta aula e que juntos possamos compartilhar do mesmo desejo de obedecer a palavra de Deus naquilo que é concernente à evangelização. Lendo as Escrituras aqui em Marcos capítulo 16, versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. No versículo 15 diz: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então nós estamos nesta revista, assunto dessa escola dominical, nessas aulas, estudando sobre a evangelização, desenvolvendo esse tema procurando os perdidos. Vemos que, como falamos na aula do domingo passado, trata-se bastante de evangelismo pessoal, mais voltado para o evangelismo pessoal, apresentando também uma responsabilidade pessoal. Voltando aqui nos nossos slides. Mas queremos dizer aos irmãos que não temos, com o início desse estudo sobre esse assunto, que é um assunto bem bíblico e básico para a vida da igreja, trazer uma pressão sobre a vida dos irmãos ou que este assunto venha a se tornar inoportuno, mas muito pelo contrário, queremos despertar em cada um de nós o desejo da evangelização das almas perdidas, visto que nós estamos num momento em que a evangelização deveria estar em alta, Muitas pessoas partindo para a eternidade e nós devemos, como Igreja de Cristo, continuar pregando o Evangelho. Quem salva é Jesus Cristo, a salvação pertence a Deus, mas nós temos a responsabilidade da pregação do Evangelho. Então não se sinta constrangido, mas se sinta instruído e exortado e despertado a praticar esse ensinamento, essa ordem do Senhor Jesus Cristo de ide, e que Deus esteja sempre abençoando a sua igreja quando cumpre a sua vontade. Como disse o profeta, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito, assim diz o Senhor. Então, nós vimos que o evangelismo pessoal é uma responsabilidade pessoal. Aqui nesse texto de Ezequiel estamos relembrando: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho. Morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da sua mão. Versículo 9 diz: Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Nós explicamos no domingo passado, e repetimos hoje para os irmãos, que nem todos os textos do Velho Testamento se aplicam à igreja hoje. Mas o princípio da responsabilidade que o profeta recebeu, esse princípio é válido ainda hoje, o princípio da pessoalidade. Ou seja, a igreja é constituída de pessoas. Então, são pessoas que são responsáveis por levar a mensagem do Evangelho às almas perdidas. Aqui o profeta Ezequiel tinha a responsabilidade de anunciar à nação de Israel a mensagem de Deus. E Deus conscientizou ele claramente a respeito dessa responsabilidade em outros textos do livro e também aqui. Da mesma forma, a Igreja de Cristo, que é constituída de pessoas salvas por Jesus Cristo, tem a responsabilidade de falar
do Evangelho da salvação para as pessoas. Então, nós lemos o nosso texto, repetindo aqui: procurando os perdidos, evangelismo pessoal, uma responsabilidade pessoal, né? Disse-lhe por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse id é para cada um de nós, né? Então, nós estamos repetindo isso, porque quem pode evangelizar as pessoas que você conhece é você. Sou eu, que responsável de evangelizar as pessoas que eu conheço. E aquelas que eu não conheço também, nós vamos ver no decorrer do nosso estudo, mas querendo focar aqui para a responsabilidade de cada um, né, de levar a mensagem da salvação para as pessoas, o evangelho da salvação, né, mas sabendo que quem salva é Deus. Mas não é, Ele nos deu essa responsabilidade de nós podermos falar do evangelho da salvação para as pessoas. Então, evangelizar é falar do plano de Deus para a salvação do pecador. Então, é um assunto que os irmãos já sabem do que se trata, né? As pessoas precisam ouvir de nossa boca a mandada de Deus, que elas são pecadoras, pecadoras condenadas, não podem salvar a si mesmo. O seu Deus as amou e as ama, e enviou o Senhor Jesus Cristo para salvar-lhes, ou salvar a ela, salvar a ele, salvar a todos aqueles que creem da condenação eterna. E que o pecador precisa se converter dos seus pecados, receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, para então ter ali a salvação garantida na eternidade, seus pecados perdoados em Jesus Cristo e passar a eternidade com Deus, sendo livre da condenação eterna. Então, evangelizar é falar do plano de Deus para a salvação do pecador, e muitas pessoas estão morrendo, eu creio, que não posso afirmar, né, no sentido de que nem todas foram evangelizadas, né? Eu não sei, não posso dizer isso, mas eu sei que a responsabilidade nossa é de falar do plano de Deus para a salvação do pecador. E nós vimos na aula de domingo passado, eu estou repetindo porque a ideia é essa mesmo de repetir, que o evangelismo pessoal é uma responsabilidade pessoal, e para aqueles que são professores, sabem que a repetição é uma das 7 leis do ensino. Então, ao ouvir essa mensagem, essa aula, várias vezes você vai ficar lembrando ou relembrando que você já sabe, que tanto eu quanto você somos responsáveis por evangelizar as pessoas, ou falar para elas do amor de Deus. Mas, como eu disse anteriormente, não temos aqui a intenção de pressionar, de colocar você no canto da parede, mas temos a intenção bíblica, sim, de trazer à memória a responsabilidade da Igreja de Cristo de evangelizar os pecadores. Motivo, eu creio, um dos motivos principais pelo qual o Senhor Deus deixou a Igreja aqui na terra é para pregar o Evangelho para as almas perdidas, e o Senhor vai salvá-las conforme Ele prometeu, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, nós vimos na última aula que o nosso conhecimento nos torna responsáveis. Hoje, nós vamos acompanhar a nossa aula. Como eu disse, não é uma aula muito longa, eu estou fazendo aula curta, porque você pode até repetir o vídeo outras vezes, mas a aula de hoje diz que nossas bênçãos nos tornam responsáveis. A ideia é assim: como é que você pode ter conhecimento de algo que é benéfico, é abençoador para as pessoas, e você não as comunica, né? Desse bem que você conhece, dessa preciosidade que você descobriu, né? Dessa bênção que você recebeu. E como hoje nós estamos aí
numa pandemia, né, numa situação complicada, e de repente alguém descobre o remédio e não passa, mas as pessoas morrendo, e ela sabe o remédio, mas ela não passa, ela segura. Então é como nós, igreja, poderíamos estar procedendo se nós sabemos que as pessoas, quando morrem, elas partem para a eternidade, para um local distante de Deus, o qual o Senhor Jesus Cristo chama de inferno, onde elas passarão toda a eternidade. E nós sabemos que Cristo é a solução para essa condição das pessoas, que elas podem ser livres, libertas, e se elas ouvirem a mensagem, se elas se converterem, se elas acreditarem no sacrifício de Cristo, se elas receberem Jesus Cristo como Salvador de sua vida, mas nós não falamos. E as pessoas partem para a eternidade. Então, será que isso não nos constrange de saber que podíamos ter falado, mas não falamos, e a pessoa foi para a eternidade sem que nós a anunciássemos, né? Pudéssemos falar para ela do Evangelho da Salvação? Então, nossas bênçãos nos tornam responsáveis. E eu creio que uma das coisas que muito pesa na vida da igreja, na vida minha e sua, que somos filhos de Deus pela misericórdia de Deus, salvos pela graça de Deus, é quando nós vemos que as pessoas estão partindo para a eternidade e nós não falamos, nós nos calamos. Então isso realmente tem um impacto muito grande naquele servo, naquela serva de Deus que pratica a palavra de Deus e entende a situação do pecador perdido quando você está bem, né? Quando a sua salvação está garantida. Então não vamos até nos esconder aí, irmãos, atrás da coisas de teologias, né, inventadas aí, e por causa disso a gente fica de braços cruzados, já que Deus vai salvar mesmo, então a gente fica de braços cruzados. Não, irmão. Foi assim que Deus fez. Deus salva o pecador, mas Ele vai sempre usar a sua igreja como ferramenta para levar a mensagem, e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nossas bênçãos nos tornam responsáveis, né? Você tem a solução, você conhece a solução, você conhece o remédio, você conhece o caminho, mas você não fala. Então, uma vez que nós somos tão bem abençoados por Deus, nós podemos entender a nossa responsabilidade pessoal em função das bênçãos que nós recebemos. E eu quero destacar aqui o assunto nossas bênçãos nos tornam responsáveis, a bênção da salvação da condenação eterna. Quando a gente diz, foi salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. Ia passar a eternidade sem Deus, num lugar terrível de sofrimento, de eterno sofrimento, mas você foi salvo. Eu fui salvo por Deus, não foi pelos meus méritos, nem por nada que eu fiz, nem por que você fez. Diz Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A salvação foi um ato de Deus efetuado em nós. Então, se você é salvo, se você é salva, e o seu próximo está perdido, então você e todos os salvos têm a responsabilidade, em função da bênção que recebemos, de compartilhar essa bênção com outras pessoas, a bênção da salvação eterna. Imagine que você vai passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, você já foi salvo, você foi salva, mas o seu parente, talvez mais próximo, não vai. Ou a pessoa que você ama, dos seus familiares, também não irão. Mas você não faz nada. Então veja como as nossas bênçãos nos tornam responsáveis, uma vez que nós sabemos como ser livre da condenação eterna, e o Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que crê não será julgado, aquele que crê já foi liberto, perdoado em Jesus Cristo. Segundo ponto da nossa exposição nessa noite, nessa manhã, de que nossas bênçãos nos tornam responsáveis. Temos a habitação,
né? A bênção da habitação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é só para mesmo os salvos que entendem que o seu corpo hoje é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus habita no seu corpo, que hoje você não tem apenas uma natureza, você tem duas naturezas, você tem a nova natureza, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, né? E o texto de Coríntios diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, é um privilégio, uma situação muito privilegiada, né? Diante de pessoas que, podemos dizer, são habitadas por outros espíritos, né? Ainda não foram libertos, não foram resgatados. Então, a bênção da habitação do Espírito Santo, de você ser um corpo que pertence a Deus, habitado por Deus, deve impactar você ao ver as pessoas sendo escravizadas. E nós temos a responsabilidade não de salvar, mas de levar a mensagem da salvação, e a pessoa que foi evangelizada, ou as pessoas ouvirem a mensagem, e Deus pode salvá-las com toda certeza. Então, a bênção da habitação do Espírito Santo pode impactar na sua vida de forma que você veja como as outras pessoas estão e como você está, e isso lhe motivar a falar da salvação para as pessoas. Também quero falar a bênção da presença de Cristo, né? Nós, a Igreja de Cristo, não estamos sozinhos neste mundo. Você, como filho de Deus, como filha de Deus, também não está sozinha neste mundo. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu quero destacar aqui o aspecto da presença de Cristo com a sua igreja. Igrejas são pessoas, não é o prédio. Cristo não está lá no prédio esperando as pessoas chegarem. Não, Cristo está contigo, que é filho de Deus, é irmão de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, é o nosso Salvador, é o nosso mediador, é aquele que está sempre conosco todos os dias da nossa vida. E você vê pessoas vivendo neste mundo sem esperança nenhuma, sem nenhuma proteção, totalmente abandonadas, escravizadas pelo pecado, e você tem a bênção da presença de Cristo na sua vida. Isso deveria lhe motivar a compartilhar o Evangelho da salvação com outras pessoas, para que elas pudessem experimentar da presença de Cristo em suas vidas, assim como você está experimentando. Então veja bem, perceba que a bênção da presença de Cristo. Agora, só quero abrir um parênteses aqui, não tenho essa intenção, mas se você não estiver, se você é um salvo, está desviado dos caminhos do Senhor, você não está experimentando a presença de Cristo na sua vida. Porque quando nós pecamos, todos sabem, Deus corta relacionamento conosco. O Senhor Jesus Cristo corta relacionamento conosco. Não deixamos de ser filho, não deixamos de ser irmão, não deixamos de ser amados por Ele, mas Ele corta o relacionamento. Então, por essa razão, meu prezado irmão, irmã, a nossa expectativa é de que todos estejam vivendo em comunhão com Cristo e usufruindo das bênçãos da presença de Cristo em sua vida, mesmo em momentos difíceis, em momentos de prazer, de alegria. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prosseguindo aqui, nós temos a responsabilidade pessoal. Nossas bênçãos nos tornam responsáveis. A bênção de acesso ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, naquele período em que Ele esteve ali na cruz, quando o Senhor Jesus Cristo rendeu
seu espírito. Diz a Escritura que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? O véu do templo, o véu do Santo dos Santos, que só tinha acesso pelo sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje, tanto eu quanto você, que fomos feitos filhos de Deus, né? Deus nos declarou filhos seus, nos aceitou na sua família. Hoje nós temos a bênção de falar com Deus. Quando eu era garoto, existia uma música na época que era sucesso, onde o autor dizia, o cantor dizia, se eu pudesse falar com Deus. Então, o irmão e a irmã, acredita, eu creio, que você fala com Deus. Eu falo com Deus e Deus tem me ouvido, não pelos meus méritos, mas porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador, o Espírito Santo nosso intercessor, e hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus. O Senhor Deus ouve a nossa oração. Através da oração falamos com Deus, o Senhor nos ouve. Através da leitura da palavra de Deus, Deus fala conosco. Então, irmão, irmã, que privilégio maravilhoso saber que a nossa voz sai aqui do planeta Terra, vamos pensar assim, passa por toda a atmosfera, ela vai para os primeiros céus, para o segundo céu, porque a Escritura diz que Deus estabeleceu o seu trono no céu, e no terceiro céu Deus nos ouve. Essa seria uma forma de visualizar essa bênção de acesso. Mas pensando na imensidão de Deus, Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus onipotente, um Deus onipresente, e onde o Filho de Deus está, Deus está, né? Então você tem acesso ao trono da graça de Deus. Ao passo que nós temos pessoas que desiludidas, decepcionadas com a vida, decepcionadas com tudo, e não tem a quem recorrer. Mas graças a Deus, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em tempo da angústia. Então, irmãos, uma bênção deste tamanho, né? Não dá vontade de dividir com pessoas que não a têm. Um privilégio tão grande desse, não dá vontade de compartilhar com outras pessoas. Só a salvação, só após a salvação em Cristo é que essas bênçãos virão. Então vamos evangelizar para que as pessoas sejam salvas e possam compartilhar das mesmas bênçãos de um salvo que nós temos. E por último aqui, a letra E, né? Nossas bênçãos nos tornam responsáveis. A bênção de ter uma morada no céu. Sempre gosto de perguntar, quando às vezes eu prego, mesmo que não seja evangelístico, onde você vai passar a eternidade? E você que está me ouvindo agora, se ainda não sabe onde vai passar a eternidade, a pergunta é válida para você. Onde você vai passar a eternidade? Porque aquele que foi salvo por Jesus Cristo, salvo ou salva, né, por Jesus Cristo, tem a bênção de ter uma morada no céu. É preciso crer, é preciso ter fé. O relacionamento com Deus é um relacionamento de fé, é um relacionamento de alguém que acredita, né? E a Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou lá em João 14, diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito. E olha que maravilha, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Pessoas estão presas nesse mundo, não sabem para onde vão, muitas vezes não estão instruídas mesmo, não foi esclarecidas a ela o caminho que elas estão seguindo, porque o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não crê já está condenado, mas nós, os salvos, pela misericórdia de Deus, não tem aqui nenhuma placa de
denominação, é a misericórdia de Deus que nos salva. Nenhuma igreja salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. O Senhor Jesus prometeu que foi preparar uma morada no céu e Ele vai voltar para nos levar para estarmos para sempre com Ele. Que esperança, irmãos! No mundo de desesperançados, você tem a bênção da fé nestas promessas de Deus, usufruir dessa posição que nos tranquiliza, que tranquiliza a nossa alma, e sabermos onde vamos passar a eternidade. E você vê pessoas perdidas, condenadas, distantes de Deus, sofrendo sem nenhuma esperança, e você sabe o destino eterno dessas pessoas, e você não fala nada, quando o seu destino eterno está garantido pela misericórdia de Deus. Muitas bênçãos poderíamos aqui enumerar, de forma que elas pudessem nos despertar, nos incentivar, nos fazer pensar que outras pessoas, para usufruírem dessas bênçãos, elas precisariam e precisam ouvir a mensagem da salvação. Alguém te falou de Cristo. Alguém te falou. Ou você foi à igreja, né? Ou você ouviu, alguém te convidou, de alguma forma você veio à salvação. Essa pessoa precisa ir também de um contato de alguma forma que Deus vai usar, e Deus quer usar você para levar a mensagem da salvação. Então, como eu disse inicialmente, não é uma tendência aqui de pressionar os irmãos ou as irmãs, mas é de nos despertar, nos conscientizar de que o evangelismo pessoal precisa ser praticado. A Igreja de Cristo não é um lugar para espectadores, é um lugar para participantes, é um lugar para aqueles que obedecem, né? Então, apresente seu testemunho de salvação para uma pessoa. Li recentemente um texto onde a pessoa dizia que é muito difícil evangelizar hoje alguém. E eu concordo, realmente as pessoas não querem ouvir. Então, o autor do texto dizia, olha, então você faz o seguinte, você ora pelas pessoas. E até aí, nesse ponto, eu discordei dele, porque o Senhor Jesus Cristo mandou evangelizar, pregar o Evangelho. A oração também é um outro mandamento, mas numa outra circunstância. Não precisa, o que a gente precisa fazer não é só orar, é falar. Evangelizar é falar. E aí, mais tarde, lendo o texto dele, aí eu concordei com ele plenamente, quando ele veio a expor o fato de que é preciso falar. Oração sempre deve ser um lastro, né, na vida do cristão para tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele vai obedecer a Deus, colocar diante de Deus em oração para que Deus abençoe. Mas o evangelismo é falar, é agir, né? É você apresentar o seu plano de salvação, o seu testemunho de salvação, o que Deus fez na sua vida, o que você era, o que você é agora, né? Como Cristo transformou sua vida. Você pode explicar o plano de salvação através da Bíblia. Você pode pegar João 3,16, que todo cristão deve saber de cor salteado, e explicar que Deus amou o mundo, que mandou Jesus Cristo. Tem os outros métodos que a gente usa para aproximação, né? Você dá uma Bíblia para uma pessoa. Hoje a gente deve respeitar a crença de todos, mas nós devemos ser incisivos em relação à pregação, no sentido de que pode pregar tempo e fora de tempo. Se você não der, se você não se aproximar, como a pessoa
vai conhecer? Então, use outros métodos que possam lhe aproximar e abrir portas para a evangelização. Distribua folhetos evangelísticos. São portas abertas. Se a pessoa diz, folheto não dá resultado. Não se preocupe com o resultado é quem faz é Deus. Você não salva, nem eu vou salvar. A nossa responsabilidade é falar para as pessoas. E o folheto pode ser uma forma de você abrir essa porta de comunicação do Evangelho. E eu pus aqui, distribuir o Evangelho de João também, que é a palavra de Deus. Você pode convidar a pessoa para ir à igreja. Lá na igreja, pregador, o pastor vai pregar. E Deus pode, como sempre, é Deus quem faz a obra, salvar o pecador, a pecadora. Se você é um pregador, pregue também mensagens evangelísticas. Não só fique alimentando o rebanho a vida inteira. O rebanho, uma hora alimentado, precisa produzir, né? Então, pregue evangelisticamente também. Só Deus conhece os corações. E também ore pela salvação de pessoas conhecidas. Mas orar sem ação não tem efeito evangelístico. Tem efeito para outras necessidades, cobrir outras necessidades que as pessoas têm. Mas no que concerne a salvação, é preciso que alguém fale, né? E a nossa boca não pode se calar. No que concerne a evangelização. Portanto, meu amado ouvinte, irmão, Igreja de Cristo, vamos pedir misericórdia a Deus, suplicar do Senhor Deus que nos use, que o Senhor nos coloque em suas mãos, coloque a palavra em nossas bocas, que o Espírito Santo do Senhor domine nossa vida, para que nós possamos testemunhar da salvação para as pessoas e falarmos do amor de Deus que o Senhor demonstrou naquela cruz, levando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não se cale. Aproveite as oportunidades. Vamos lembrar que o evangelismo pessoal é uma responsabilidade pessoal. Que o Senhor Deus nos abençoe. Tenhamos toda uma boa tarde, uma manhã abençoada por Deus, como sempre. Uma tarde de descanso, aproveitando as oportunidades. E que, se o Senhor Deus, pela sua graça, nos permitir, estaremos no culto à noite também. Que o Senhor Deus nos abençoe.